Barrânia era apenas um povoado, né, uma vila, então não era considerado zona rural. Pelo fato de ser considerado zona rural, era um lugarzinho muito pequeno, poucas casas e tal. E nesse tempo chamava, o nome daqui era Povoado do Santo Antônio da Barra. Pesquisando esse livro, eu achei um nome falando assim que era Povoado da Barra do São Mateus do Bom Jesus, né? Porque em geografia, quando um ribeirão ou um rio deságua no outro, naquele lugar que acontece naquele lugar que ele deságua, recebe o nome de barra. O distrito foi, como em 1870, aqui pertencia a Cabo Verde, Minas Gerais. Aí o que aconteceu? No dia 2 de junho de 1870, tem um documento, né, uma lei que transformou o distrito de Santo Antônio da Barra, né, em um distrito de Cabo Verde. Deixou de ser povoado, né? E aí essa data eu conto como sendo a data da origem do distrito. A Barra até 1936 era de Minas Gerais, né? Pertencia a Cabo Verde. Aqui uma certidão de casamento da minha avó que diz que ela nasceu em Barrânia, né? No distrito de Barrânia, em 1925. Então ela é considerada mineira, né? Que nasceu em Barrânia, porque naquele tempo Barrânia pertencia a Cabo Verde. Ela deixou a ser de Minas e passou a ser de São Paulo após o desfecho da Revolução Constitucionalista de 32. Porque terminada a Revolução Constitucionalista de 32, e em 1934 foi inaugurada, né, foi colocada em votação, né, e foi editada a segunda Constituição do Brasil. Essa Constituição que teve novas leis, novas demarcação de terra e tal. E numa dessas demarcação de terra, o estado de São Paulo perdeu um pedaço de terra lá no Vale do Ribeira para o estado do Paraná. Sim, foi. E em compensação dessa perda lá, passado um tempinho, eles pegaram e fizeram uma demarcação aqui no sul de Minas, que caiu logo aqui na divisa de Caconde e Cabo Verde, onde Caconde, estado de São Paulo, recebeu, né, uma pequena quantidade de terra para compensar o que tinha perdido lá no Paraná. Tem aqui Barra por quê? Aí tem lá o local, né, que pode ser visitado, lá na onde o Ribeirão São Mateus deságua do Bom Jesus, né, que é logo ali, a uns 1 quilômetro mais ou menos daqui do distrito. O Ribeirão, aqui é o Bom Jesus. E o Ribeirãozinho vem de lá, ó. Passa atrás desse matinho aqui, ó. Entendeu? Aqui é o Bom Jesus. Este aqui, ó, no caso, nós estamos aqui na beirada do Bom Jesus. Entendeu? E o Ribeirão São Mateus, ele vem de Minas, né? Vem do lado do Muzambinho, e ele vem e deságua aqui no Bom Jesus, ó. Então aqui forma-se uma pequena barra. Lá é o São Mateus, é o Ribeirão São Mateus. Aí deriva-se o nome, Barra do São Mateus do Bom Jesus, entendeu? Porque é onde o São Mateus, que vem de Muzambinho, deságua no Bom Jesus, aqui aqui mais ou menos uns 500 metros de Barrânia, entendeu?
Então seria esse local aqui. Aí a partir daqui continua também como Bom Jesus, só que aqui faz uma barra, né? Aqui também tem uma casa antiga, tá a ruína da casa ali em cima, né? É a antiga casa da família Sandoval, lá de Caconde. E ali era um local onde morava o fiscal de barreira. Naquele tempo a mercadoria que passava de um estado para outro era taxada os impostos. E a forma de pagar os impostos era diretamente com o fiscal de barreira, que fazia as notas na hora, entendeu? E também aqui tinha a ruína da ponte, agora eu não estou conseguindo, desapareceu. Mas aqui existia uma ponte onde era atravessada as mercadorias. A barra, para começar, não tinha nem água. Era abastecido por um caminhão-pipa e distribuía para as mulheres. E na época, tinha o chafariz, onde a mulherzada apanhava a água, a maior parte, e lavava a roupa na praça. E muitos saíam para os córregos aí das beiradas, por exemplo. Vou falar que foi, você me corrige, mas ali no Zé do Quinzé, ali no Toindia, aqui embaixo, para lavar roupa nos córregos, que ninguém tinha água. Essa água veio praticamente uns 10 anos, funcionou com essa água da serra. O problema é que quando chovia, sujava muita água, mas não estava faltando, não. Até que a barra foi crescendo também, né? Aí que fez o poço artesiano, desativou a área de lá. E na barra, por exemplo, não tinha um parme de rede de esgoto, era fossa, e o povo, a água de tanque, a água de torneira, assim, era tudo jogado para a rua, só tinha fossa para banheiro. Ó, estamos aqui no local onde foi perfurado o poço artesiano, né, para fornecer água para Barrânia. Porque Barrânia, há uns anos atrás, tinha muita deficiência em questão de água, porque a água vinha lá da serra e muitas vezes não era suficiente. Então, quando foi furado esse poço aqui, resolveu o problema da água em Barrânia, né? Uma água onde o tratamento é feito e é uma água pura, né? Atende às necessidades da população. Foi perfurado por volta do ano 2000, sobre os antigos olarias, né? Que os olarias hoje acabou, mas era fonte, a economia da Barrânia era, né? Existia vários olarias aqui na região, né? Alguns anos atrás, aqui em Barrânia, existia muitos olarias, né? E nós estamos aqui num deles, né? Tem a ruína do laria aqui, que naquele tempo, essa atividade econômica, né, de fazer tijolo e tal, era muito importante para o município, né? Era uma fonte de renda, dava vários trabalhos, né, serviços para o povo. E aqui nós estamos no laria da família do Dininho Goulart. Nós estamos em frente ao forno, né? Onde era queimado os tijolos, né? Aqui na frente existia o terreiro, onde eles batiam o tijolo, colocava para secar. Aqui não está espaço aqui, colocava para secar. A hora que o tijolo estava seco, eles levavam para enfornar, né? Aí depois de forno era vendido, né? Era uma fonte econômica de Barrânia, né? Que desapareceu, mas é importante ser registrado. E a foto de uma pedra que divide São Paulo de Minas, que essa pedra encontra-se logo ali na divisa de São Paulo e Minas, no final do morro, ali perto do Ribeirãozinho ali. Nós estamos aqui na saída de Cabo Verde, né? Aqui em Barrânia, e logo que a gente desce esse morro aqui, 400 metros, a uns 400 metros, passa o Ribeirãozinho, perto daquele bambuzeiro. Aquela estrada de lá já é Minas, entendeu? Logo ali embaixo tem uma pedra. Essa pedra mostra lá a divisa de São Paulo com Minas Gerais, entendeu? Todos aqueles tanques lá, tudo ali, aquela estradinha para lá já é Minas, ó.
do Bambuzeiro para baixo. A divisa é o Ribeirãozinho e tem a pedra do lado de lá do Ribeirãozinho que marca. Tem umas fotos aqui embaixo da antiga capela, aqui, ó, antes de derrubar a torre e ser reformada. Bom, nós temos aqui na Barrânia, então, o privilégio, né, de ter Santo Antônio como nosso padroeiro, porque Santo Antônio é um santo muito conhecido, muito popular, né, e nós temos também um grande privilégio aqui, porque foi trazido para nós, através do Padre Ricardo, quando ele ainda estava aqui, né, uma lasquinha, um pedacinho do osso, né, do antebraço do corpo de Santo Antônio, que nós veneramos muito, né, nós amamos muito, porque por todos os milagres que ele tem feito aqui no nosso lugar e pelo mundo inteiro, né. E aqui então Santo Antônio da Barrânia, né, que era chamado antigamente Santo Antônio da Barra. Depois veio a se chamar Barrânia, né, mas como Santo Antônio por padroeiro a vida toda. E então é um grande privilégio, né. Primeira missa realizada há 116 anos. A gente tem então aqui lá no topo da igreja, né, uma imagem de bronze, né, de tamanho considerável, né, de Santo Antônio, que foi doado pela Neide, né, esposa do João Paulo Muniz, né, e um lugar de destaque onde todas as pessoas passam, né, olham, e aqui a gente ainda tem aquela religiosidade das pessoas mais antigas que passam pela frente da igreja e faz o sinal da cruz, aí em sinal de respeito, né, de veneração, né, e para nós é uma grande alegria. E aqui vamos ter agora dia 13, né? Todo ano nós temos a missa de Santo Antônio, né? Em comemoração, a distribuição dos pãezinhos, né? Como símbolo de fartura, né? Que Santo Antônio foi um santo da fartura, né? Ele distribuía pão naquela época onde a fome era assoladora, né? E é isso daí, né? Aqui na Barrânia, então, nós somos privilegiados por ter tudo isso. E agora, a relíquia, ela vai ter aqui dentro da capela um lugar de destaque, né? Porque até então ela estava colocada lá na imagem de Santo Antônio, aquela imagem grande que a gente tem na frente do altar. Mas agora ela vai ter um lugar de destaque, né? À parte, para que as pessoas possam chegar, se possível tocar e fazer a sua veneração, a sua oração. A antiga capela de Santo Antônio da Barra foi consagrada em 2 de 7 de 1893 pelo padre Elias Álvaro de Moraes Navarro, vigário de Cabo Verde, porque pertencia a Cabo Verde. Com a graça de Deus, eu trabalho aqui na igreja há muitos anos também, meu pai, minha mãe, nós somos uma família, assim, devotos mesmo, né, religioso, graças a Deus, católico, apostólico, romano, né. E aqui eu trabalho com a catequese infantil, né, ajudo também na parte de batizados, né, e em outras áreas que precisar pastoral de saúde, né, eu estou sempre atuante aqui, graças a Deus. Moro do ladinho da igreja. Moro do ladinho da igreja, não tem como não participar, é firme. Logo abaixo aqui, que é a casa de onde mora hoje o Toninho Dango, né? Que dizem que antes da construção da igreja lá de cima, que é a igreja atual, a primeira igrejinha construída no povoado foi nesse local aqui, depois que foi feita a casa. Estamos na véspera da festa em homenagem a Santo Antônio aqui em Barrânia. Estamos em frente à capela, né, a igreja de Barrânia, que é uma igreja em homenagem a Santo Antônio, né, nosso padroeiro, desde a época em que pertencia a Minas Gerais, né, pertencia a Cabo Verde, onde a primeira missa aqui em Barrânia foi celebrada no dia 2 de julho de 1893.
não neste local, mas sim numa capela menor, local ali na onde é na praça de baixo ali, da Praça Constantino Abrão. Mas falando sobre isso, né, da festa que vai ser realizada, essa festa religiosa, né, a quermesse, assim por diante. A primeira funcionária do posto foi a Cristina. A minha mãe, ela foi uma pessoa bastante ativa aqui na comunidade, né? Na época dela, que já faz 25 anos que ela faleceu. Então, eles acharam assim que convinha dar um nome do posto de saúde para ela, né? Eu fiquei muito contente, meu pai também, minha família toda, porque achamos que foi bem merecido. E eu fico satisfeita também, porque trabalho aqui a vida toda, né? Eu iniciei minha vida profissional, né? Não na área da saúde, mas na educação, mas por pouquinho tempo. Em agosto, eu comecei em fevereiro na educação, de 1985, e logo em seguida eu fiz o concurso, né, para a área da saúde e fui aprovada e comecei. Em setembro de 95 eu fui contratada, o posto aqui foi inaugurado em dezembro de 85. E desde então eu estou aqui até os dias de hoje. O pessoal tinha que se deslocar, né, ir até Caconde para ter atendimento de saúde, de vacinação, consulta, tudo na área da saúde era feito em Caconde. Quantos anos aqui? 38, desde 85. Nós temos uma história, né, eu e meu pai, né? Meu pai toda a vida funcionário também da prefeitura, né? Aposentou-se na prefeitura com 70 anos, com muita luta, porque ele não queria de jeito nenhum. E até hoje você sabe que ele faz trabalho voluntário, porque o trabalho faz parte da vida dele, ele ama, ele adora, né? E ele começou e eu também entrei na época do concurso e estamos aí nessa empresa até hoje, né, com a graça de Deus. E eu particularmente gosto muito do que eu faço, gosto demais de estar aqui na área da saúde, né, gosto das pessoas, gosto de atender as pessoas. E meu pai também, né, a vida toda, né, trabalhou e hoje ainda trabalha voluntariamente. Aí tem o senhor Vitor Cândido, né, que é ele deu um depoimento, né, falando que na década de 70 o lixo era recolhido em balaio, né, porque ele falou isso porque tinha a população era pequena, poucas casas, né, e ele era o primeiro funcionário, foi o primeiro funcionário contratado pela prefeitura de Caconde. E ele ficou muitos anos, só ele na prefeitura, só ele, não tinha mais ninguém. E cuidava dessa água que vinha da serra e que quando chovia dava trabalho demais, ele ia de madrugada para lá limpar coisa que o rego que entupia, as minas. Cuidava, puxava terra numa carroça para tampar buraco na rua. Sabe? Cuidava do cemitério também, cuida até hoje, né? Aí ficou muito tempo sozinho. Nossa, a iluminação também não tinha. Malemar tinha iluminação nas duas praças, debaixo da igreja, uma iluminação parecendo um tomate fraquinho. E nas outras ruas praticamente não tinha, porque os postes eram postes de trio de linha de ferro. E os arames também, os fios também muito ruins, emendavam de qualquer jeito, então não tinha iluminação. E eu quase morria com o povo pedindo para a rua escura, mas não tinha nem jeito de pôr. Não tinha posto de saúde. A escola antiga era onde que é a minha casa hoje. Só que aí depois a escola já estava caindo, mesmo antes de desativar ela já estava caindo, sabe? Eu já tinha saído da escola, lógico. O estado de terra era uma dificuldade tremenda, que quando chovia, não passava na estrada e eu ia de encontro pegar elas para trazer para a escola. E elas não passavam em determinado lugar, e elas mandavam recado para mim, que nem telefone não tinha. Elas largavam o carro de lá e eu trazia elas para a escola, até socorrer.
Não tinha nada, nem água, não tinha luz precária, não tinha posto de saúde, não tinha praça na porta da igreja, era terra também, tinha só o largo, né? Lá embaixo já tinha. E não tinha um palmo de rede de esgoto, era tudo fossa. Era desse jeito mesmo. Estado péssimo. Tonhão é o que foi o melhor jogador de bola da Redondeza. É irmão da Lourdes Freire, tio da Luciana. Bola muito bem, só que ele não quis ir embora. Não quis ir jogar pra fora. Não quis ir jogar pra fora. E ele jogou até os 40 e poucos anos. Então, quando ele faleceu, o nome dele, porque foi o maior jogador da Barrânia. Poderia ter tido uma vida de estrelato, mas não quis. O nome de Lourdes de Souza Freire. Pelo trabalho que ela desenvolveu aqui na escola. Durante muitos anos ajudava a comunidade, era da igreja. Era uma pessoa ativa na comunidade. Todo mundo que precisava ia bater na porta dela. Os professores antigamente, como era estrada de terra, dormiam em casa, comiam em casa. Então ela teve uma história de sucesso aqui. O nome foi graças à história dela na educação. Tonhão, o nome do campo ali é ele, Antônio Heitor Freire, o nome do campo ali. O esporte, né? Esse time de Barrânia que foi bicampeão em Caconde. É um time que eu formei aqui na época e jogou mais ou menos uns 5 anos junto. E perdia, mas raramente, a maioria ganhava mesmo, era bom demais. A foto aqui é quando eu, o Ismael e o Rogério, lá do Jardim, a gente foi lá lá no alto da Serra do Serrari. Lá, segundo informações, tem a mesma altitude ou pode ser até um pouquinho mais alto do que o Mirante, entendeu? Então tem uma foto, quando eu lá no alto e a Barrânia lá embaixo. Ó. E aqui uma foto, até muito interessante, que é uma foto que eu tirei junto com o meu tio, né, o tio do Marquinhos, tio Genor e tio Miguel, né? E aí tá a igreja antes de ser reformada no fundo e um antigo coletinho que existia que não existe mais. É uma foto interessante, né? E isso aqui é na época que a Denise organizou aquele bloco, né, de carnaval. E eu tenho umas fotos aqui também de algumas duplas, alguns artistas que apresentaram na festa de Barrânia nesses anos anterior à pandemia, porque depois na pandemia parou 2 anos e foi retomada a partir do ano passado, né? Então aqui tem a foto do Mocoque Moraci, ó, Carlos César e Diego, do Craveiro e Cravinho. Aqui é quando a gente estava passando e pedindo patrocínio para o jornal, ó, lá perto do posto, lá em cima. A igrejinha de Santo Reis foi uma ideia, foi idealizada na época, de construir uma igreja aqui, né, em homenagem a Santos Reis. E as 2 pessoas que tiveram essa ideia foi o Geraldinho, né? Geraldinho, chamava de Geraldinho Carreiro, né? Sou Geraldo Crescêncio. E o Agenor, né? Tio Genor, que participava do Folia de Reis, aí pediu participação do povo, o pessoal ajudaram e construíram a igreja, né? Para manter essa tradição da Folia de Reis, que é uma tradição que veio de Portugal, né? O que significa, o que a gente comemora quando a gente faz essa tradição religiosa? É o nascimento de Jesus, porque sempre é na época do Natal e a Epifania, que é a Epifania dos magos, que é a chegada dos magos para visitar Jesus, né? Segundo dia 25 Jesus nasce, né? E depois aí dia 6 é a chegada em Belém. E eles vão levar os presentes, né? Ouro, incenso e mirra.
Então, por isso que os pastores, quando estão em caminhada, chegando nas casas, cantando, eles saudam a família e tal, pedem oferta para uma festa no dia da chegada e simboliza os pastores caminhando até chegar em Belém para visitar Jesus. Faz 14 anos que o Franco de Assis veio aqui, na Barrânia, com a intenção de colher algumas informações, né, sobre a história de Barrânia. Ninguém sabia direito a origem, como que era do distrito. Foi feito um trabalho de pesquisa, né, e eu colhi alguns dados no livro do Adriano Campagnoli, lá em Caconde, que é um livro que ele escreveu sobre a história de Caconde, e tem muito dado sobre a história do distrito. E mais alguma coisa em Cabo Verde, lá nos anuários de Cabo Verde que tem lá na Câmara. E eu queria apenas esclarecer que após a conclusão do trabalho, onde foi editado o jornal, né, um jornal, uma edição especial, em 2009, né, com a participação minha, do Franco de Assis como jornalista e do Orlandinho, fotógrafo, com o apoio também da população de Barrânia, principalmente o comércio, que patrocinou a edição do jornal. Foi esclarecida a população sobre a origem e um pouco da história do nosso povoado. E é a partir daí que as administrações públicas, né, passam a interessar em fazer uma semana de festa para comemorar essa data, né?